Cola que é o Responde aí, Got, cara. No vídeo de hoje a gente tem perguntas bem interessantes. A RM X86, Ultra Wide na nova geração, como fazer bombar um PC velho pra ele ficar ultra rápido, motherfuckermente rápido. É isso aí, cara. Tem muita coisa bacana e outras mais aqui. Então cola comigo que vai começar o Responde aí, Got. Fala, galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. Chegou o dia da semana que a gente faz o Responde aí, Got, respondendo pergunta da galera. A gente manda uma pergunta lá na comunidade do YouTube e você que é inscrito e ativou a notificação, recebe a notificação e pode participar. Portanto, se você ainda não é inscrito ou se é inscrito não ativou a notificação, ativa, porque a gente não manda em redes sociais, a gente só manda na comunidade, beleza? A galera fez muita pergunta, tá muito legal, vambora tirar a dúvida da galera e claramente pode ser a sua também, bora! Ariovaldo Júnior, boa tarde, Got. Meu PC é um AMD Phantom TM 9150 quad-core de 3 GB de RAM, HD 400 GB. A placa-mãe MSI, um monte de número de 2012. Só uso para fazer compras online em YouTube, mas ele está um pouco lento. Seria possível utilizar ele com um gasto no máximo de R$600? Abraço. Abraços, man. É o seguinte, só tem que ver aí uma coisa na sua placa-mãe, se como ela é antiga, claramente deve ser, mas é bom sempre confirmar se ela é compatível com o padrão SATA de HD. Se ela é compatível com o padrão SATA, ela não é aquele padrão ultra antigo IDE, que claramente não é, mas é sempre bom reafirmar. Sim, você pode deixar ele bem mais turbo colocando um SSD. Nesse custo de R$600 você vai conseguir comprar um SSD de 500 GB no mercado e você vai ver que incrivelmente vai ficar muito mais rápida a sua máquina em todos os sentidos. É claro, é óbvio, é lógico que vai ser uma velocidade de leitura e gravação de dados, portanto, ela vai estar veloz, mas ela ainda tem uma dependência, como você sabe, de aumento de memória, de outras coisas que claramente não compensa mais. O SSD é uma boa para você fazer uma upagem e deixar ela rápida, por quê? Se depois você for se desfazer dessa máquina para pegar uma coisa melhor, o SSD é transportável, inclusive para notebook, então você compra agora para poder colocar até em outro equipamento no futuro. De resto, memória, outras coisas para você fazer upgrade, realmente não compensa, porque você vai comprar no mercado usado, vai pagar caro, e é uma máquina que realmente já tá defasada. Mas o SSD vai mudar a sua vida com certeza absoluta, cara. Vai lá e coloca. Fernando Galhango, qual a diferença de um processador ARM para um x86? Cara, a ARM ela é uma arquitetura com poucas instruções mais simples. A x86 são instruções mais complexas. Ela é baseada numa arquitetura chamada RISC também, a ARM. Qual a principal diferença deles? Eles têm um funcionamento muito parecido, eles servem com o mesmo propósito, tanto é que, por exemplo, os smartphones trabalham com a ARM e eles desempenham até mesmo as mesmas funções do PC. Mas se você quiser um exemplo bem prático para você entender a diferença, observe que no seu smartphone você não abre várias guias. No browser, por exemplo, você abre uma guia, é um app de cada vez. O máximo que você pode fazer é deixar ele aberto e você alternar as funcionalidades, diferente de um PC que faz muita coisa simultaneamente. O que acontece é o seguinte, para que o ARM funcione, ele tem que mandar muito mais instruções do que o x86. No caso, parece que ele é mais lento. Na verdade, ele se torna mais rápido porque ele manda mais instruções, no entanto, são instruções mais simples, instruções diretas, não há tanto processamento envolvido nas instruções. No caso de uma arquitetura x86, a instrução ela é amplificada porque são muitos componentes que tem que trabalhar. Então, uma instrução é muito mais complexa. No entanto, a arquitetura x86 consegue suportar coisas mais pesadas e atividades mais extensas do que a ARM. Mas é claro, é óbvio, é lógico que isso é uma questão de arquitetura certa para o device certo. Algumas coisas podem mudar. A Apple aí criou uma arquitetura ARM aí para sua linha, né, de iMac, MacBooks tirando o Intel, então a gente pode ter novidades, mas no geral é assim, ela funciona com instruções simples. Os opcodes da arquitetura ARM são muito mais simples, ele envia muito mais opcodes, mas acaba sendo mais rápido. No entanto, para tarefas muito complexas, ele realmente não vai suportar, e você utiliza a arquitetura x86. Davi Marx, 4K30 ou 1440-60? Eis a questão. Então, essa é uma questão que vai muito da relação do perfil que você busca, né? Qualidade de imagem ou fluidez.
Do que eu sempre digo aí, dando um toque pessoal, dando uma dica, é você, quando você tem uma escolha entre o máximo e o mínimo, você optar pela equalização, exatamente, harmonia. Portanto, 1440p 60 é muito melhor do que 4K 30, porque você tem o melhor dos dois mundos. Você tem uma resolução acima de 1080p, que é bem satisfatória, principalmente em monitores de 27 polegadas, e também você carrega aí a fluidez dos 60 quadros por segundo, que para PC é extremamente importante, não é só uma vaidade, como muitos acham, né? Por quê? Porque os quadros para PC não são suavizados como é para console e não tem tantos trabalhos de pós-processamento para não entender que aquele quadro está mais lento do que devia. Portanto, é importante você manter 60 quadros por segundo e eu diria para você que o melhor dos mundos é você criar uma harmonia nisso, 1440p 60 ou acima de 60, depende aí da sua GPU, o quanto que ela entrega. Davi Lucas, você acha que os consoles conseguiriam um dia se igualar ou superar os PCs? Nunca. Porque console é console, PC é PC. E não é uma estabilidade, não é para estabilizar uma comunidade mais gloriosa que a outra, um equipamento mais glorioso. A gente tem que entender aí a função de cada equipamento e como é que eles trabalham. Um console nunca vai chegar ser um PC, por mais potente que ele seja. O simples fato de você não conseguir modularizar um console nunca vai conseguir, porque assim que as empresas fizerem isso, elas vão ter problemas com suporte, e aí vai ter vários fabricantes colocando várias peças diferentes, e aí cada jogo vai rodar de uma maneira diferente em cada console, dando muito mais trabalho no processo de desenvolvimento dos jogos, ao invés de você fazer padrão para cada equipamento, como é feito hoje, como vai ser sempre feito enquanto existir consoles. O PC não, o PC ele tem uma modularização incrível, diferenciada. Nem sempre você só ter PC, isso quer dizer que você esteja melhor que console. Isso quer dizer que você tem um PC. O PC se estabiliza com uma plataforma muito mais crescente, justamente pela modularização dele. Ele não está preso a nenhuma empresa. Ele é aberto, ele é preso a algumas empresas sim, são poucas empresas que fazem. Na verdade, se você for olhar, é bem que uma panelinha que vem de fabricantes de PC, mas mesmo assim existe uma concorrência entre elas. Agora, certeza que Microsoft e Sony não vai abrir concorrência para outras empresas criarem equipamentos para os seus equipamentos, e mesmo porque, como eu disse, a gente tem um problema de desenvolvimento, e se você transforma o console em um PC, você não tem mais consoles, você só tem PC. PC e console são dois mundos diferentes. É sempre importante a gente estabelecer isso. Um console nunca vai chegar à potência do PC. Por quê? Porque o PC a cada 6 meses evolui. O console é uma carga de geração, 6, 7 anos para trocar o equipamento. Como é que você vai lutar contra isso? Não existe, não tem como e é impossível. Simplesmente assim. Olim Martins. Fala, Gotti, você acha que a próxima geração de consoles vão padronizar o formato 21.9 ou ainda vai continuar em 16.9? O que você acha? Não, eu não acho, tenho certeza. 21.9 esquece. Não vem. Galera, tira isso da cabeça. Pelo princípio ativo de que os consoles, qual é a saída deles? Quais são as tecnologias que a gente está vendo nos consoles? HDMI 2.1. Dá uma pesquisada quantos monitores HDMI 2.1 tem no mercado. Agora dá uma pesquisada quantas televisões 4K Ultra Wide tem no mercado. A resposta para a segunda pergunta é 0. A resposta para a primeira pergunta, talvez com sorte você numa pesquisa muito extensa vai achar 3 monitores e nenhum deles vai ser Ultra Wide. Por quê? Porque os monitores Ultra Wide no geral trabalham com DisplayPort e mesmo que tenha HDMI, os consoles são feitos em HDMI, ou seja, o máximo que você vai conseguir é esticar. Outra coisa que tem que levar em consideração é que toda vez que você muda o aspect ratio de uma resolução, você ou aumenta ou diminui a perspectiva de número de pixels. Isso quer dizer que impacta diretamente aonde? Na sua renderização. E a renderização é FPS. Entendendo que o console é um equipamento fechado para obter a mesma experiência todo usuário em qualquer canto do mundo a qual comprou este console, quando você abre Ultra Wide, você vai mudar a performance de um usuário para o outro. Então aquele jogo que pode estar rodando a 60 pode cair para 45 justamente quando o cara coloca o aspect ratio em 21.9. Dessa forma não é interessante para as empresas trabalhar com estabilizações diferenciadas. Isso pode trazer problemas até mesmo em relação a jurídicos e fiscais para essas empresas, e também do ponto de vista do desenvolvimento vai ter que dar suporte a dois tipos de aspect ratio de resolução. E cá entre nós, vamos falar a verdade, a galera não tá nem dando conta de fazer jogo, quem dirá colocar essas features, tá tudo sendo adiado para 2021. Então, o Ultra Wide para console, esquece, galera. Alisson, explica melhor sobre os nits das TVs 4K. É muito gritante a diferença de uma TV com 100, 500, 1000 e 1500 nits?
É bem diferente. Vamos começar pelo princípio básico de tudo isso. Quando você começa com 100, você tá nas centenas. Quando você vai pra 1.000, 1.500, você tá nas milhares. Ou seja, a diferença é bem grande. Estamos falando de 100 para 1.500, 1.400. 1.400 em reais, 1.400 em problemas, 1.400 em dívidas. Todos esses números são muito grandes em toda a perspectiva que você coloca. Para nits não é diferente. Os nits, ele basicamente são sistemas de iluminação, de brilho. Eles são a iluminação e são medidos em candelas. Candelas é a unidade de medida da luz. Quando você aumenta para 1.500 nits, você aumenta também o candelas. E entendendo que o HDR, o principal destaque dele está realmente no brilho, quanto mais intenso e dinâmico for esse brilho na televisão, melhor resultado você vai ter. Porque a televisão, ela atua como atuou lá a primeira invenção de cinema, na caixa, que coloca a luz por trás. Então, existe o painel do backlight, onde está todo esse brilho, e existe os painéis na frente que colocam os pixels coloridos. Quanto mais cor, mais variação de cor você coloca implementação nela. Quanto mais cor, você consegue implementar também mais contraste, mais brilho. Então, quer dizer, tudo isso refere-se à quantidade de nits. Então, sim, de 100 para 1.500 nits é uma diferença gritante de qualidade HDR. E lembrando que o padrão mínimo de HDR é 400 nits. Qualquer televisão inferior a 400 nits, ela oferece HDR? Oferece, mas num estágio muito mais simples. Eles estão aí principalmente em modelos de entrada, de todas as marcas abaixo de 400. O HDR realmente, para você ter uma experiência, principalmente em games, é HDR de 400 nits para cima. E agora o HDR 10+, com 1.000 nits, para você ter a melhor experiência da próxima geração. Sim, eu sei que é caro, mas fazer o quê? Quer ter a melhor experiência, a gente tem que desembolsar. Joãozinho, vai jogar o que hoje na Twitch? Hoje tem gameplay na Twitch, jogando Borderlands 3, aí a vingança do gótico. Eu tive que jogar Destiny na semana passada. Então, Joãozinho, boa pergunta aí, uma pergunta de uma pessoa autêntica, uma pessoa que existe mesmo no canal, um inscrito seguidor fiel aí do nosso canal. Obrigado por lembrar, e eu vejo vocês lá na Twitch hoje. Já tá rolando, cara, vai lá, entra. E se você viu atrasado, cola na Twitch também, assiste o gravado lá, não tem problema não. Eu sou o Goticose, obrigado pelas perguntas e até a próxima. Cola na Twitch.